as intervenções culturais que estamos migrando, que estamos passando por um processo de evolução, de crescimento, e onde é que fica a nossa transição de carreira nesse sentido. Então, todo administrador da comunicação, da não negligência com relação a nenhum dos pontos que a gente precisa interagir com as outras pessoas, né? Realmente faz com que a gente entenda o comportamento das pessoas. E esse comportamento, essa atitude que ele tenta mudar, que as questões da internet agora tenta nos modificar, tenta movimentar o nosso comportamento de alguma forma, e isso faz com que a gente fique aprisionado dentro de um quadrado onde a gente realmente fica imobilizado. E a multidimensionalidade humana traz esse olhar, que é vista como um modo de analisar o homem, como uma forma de poder entender toda essa questão multidisciplinar. Ou seja, as possibilidades que a gente pode ser nessa vida e que a gente considera ela como um todo, né? Cujas diferentes dimensões, gente, estão intimamente interligadas. Uma atividade tem a ver com a outra, então a gente não precisa falar somente para uma tribo, a gente pode falar para mais e mais pessoas. E os diferentes níveis de realidade, de consciência, de percepção, de energia que as pessoas têm, de necessidades inclusive, e de evolução que cada comunidade, cada processo entende, né, que tem dentro desse aspecto. Então, vamos entender o que a gente precisa levar como compartilhamento. A gente precisa analisar o processo de desenvolvimento do comportamento das pessoas. A gente precisa do ponto A levar para o ponto B. E para saber quais essas mudanças que estão acontecendo nesse propósito, né? A gente precisa, então, estar apto a responder a cada nível que se faz necessário. Então, a gente precisa entender que nível que estão os nossos clientes. Isso é intrinsecamente necessário, gente, no processo de intervenção, quando a gente está compartilhando alguma informação e levando as pessoas para um outro nível de consciência. Isso é a mudança cultural, né? A própria autora traz, Schuller, né, traz a questão de diferentes níveis que são baseados em estudos, até de Maslow, né, e de Kim Wilber, que é a questão de entender as necessidades do comportamento humano, as necessidades básicas, né? E assim como funciona a teoria de Maslow, funciona também essa teoria das multidimensionalidades, por necessidades, onde o desenvolvimento humano, a partir desse surgimento da superação sequencial, dessa força, dessa eudaimonia, né, que vem de suas necessidades, vem essa força, vem esse poder, nós estamos transmutando, estamos nos diferenciando, né? E as dimensões, elas se dão em diferentes áreas, como a física, a material, a emocional, a mental, a afetiva, a expressiva e também a integradora, né? Muito bem, vamos falar então da primeira, que é a física e material, como as necessidades de Maslow. Vamos lá, vamos tentar entender esse aspecto. Nessa cultura se manifesta, na questão física, material, se manifesta no corpo dos indivíduos toda a questão de posturas, de adornos, de ordem, né? Que eu preciso ter, enfim. E no habitat dessas pessoas, como extensão de um conhecimento, ele acaba sendo contagiante. É o nível de ação com a realização, né, desses processos de tarefas, do modo de criar hábitos, de necessidades, se torna completamente automático. Enfim, em relação a todo o aspecto que se tem de repetir hábitos, né, e entrar numa consciência coletiva de ter, a aprendizagem acaba tendo a ser motivada, né, por benefícios e materiais, enfim, sendo que o padrão de comportamento repetitivo é conservador e também resiste a quê? A novas possibilidades, a mudanças. Então perceba se você não está numa necessidade básica de não ter que fazer mudanças, de zona de conforto, de zona de, enfim, né, nostalgia.
A segunda é emocional. Então, entrando numa próxima camada, numa próxima dimensão, a cultura nesse nível se manifesta por meio de hábitos e relacionamentos, né? Enfim, de autoestima. A gente começa a cuidar da gente, das nossas emoções. A partir do momento que a gente enxerga a necessidade disso, a gente começa a ter novos rituais. Entra para meditação, cuida da nossa alimentação, começa a respirar, fazer exercício físico, por uma tendência das pessoas se envolverem com o emocional e também com os seus relacionamentos, o seu trabalho, né? E nessa dimensão, gente, existe uma redução do grau do automatismo, ou seja, é um segundo nível de consciência que a gente sai um pouco daquele ligado que estava ligado ao automático, certo? Nesse desempenho, então, das suas funções, além de ser mais possível o aprendizado a partir das próprias experiências, o que acontece? Esses antecedentes que trouxeram para nós aqueles hábitos, aquele método clássico, toda aquela educação cartesiana do quadrado, de condicionamento, ele acaba então sendo mobilizado e indo para uma nova etapa. Agora nós vamos falar sobre a dimensão mental, que é a terceira cultura que se manifesta por um exemplo por meio de hábitos, de usos, enfim, né, que a gente acaba tendo com costumes e até com crenças que a gente traz conosco dentro desses relacionamentos, dos nossos relacionamentos, e também que o uso da inteligência linear, vamos dizer assim, dos indivíduos para que a inteligência seja coletiva, né? No sentido de poder estar utilizando a questão hierárquica aos relacionamentos, que são úteis e os que não são úteis. Enquanto esse nível também é bem utilizado, tudo bem. O sistema, de alguma forma, né, entende que essa tomada de decisão, ela pode ser benéfica, ela pode modificar e ela pode também abrir o espaço para quê? Para que novas opiniões, para que outras pessoas nos digam, podendo até alcançar uma questão mais profunda, né, mais participativa. Então, olhem os níveis que a gente vai entrando na evolução do ponto A para o ponto B. O líder, né, desse processo, que é você, entra nessa dimensão com o papel de orientar, de me direcionar, enfim, e até envolve as outras pessoas para que constantemente para que se questionam, né? Se questionem no sentido de como é que eu estou vivendo, eu estou feliz, eu não estou, acerca dos seus modelos mentais, quando isso é necessário, né? Porque na verdade eu estou feliz, não estou feliz, eu gosto do que eu faço, eu não gosto do que eu faço, como é que eu estou me sentindo? Se eu não gosto, eu preciso modificar. Então, quando eu entro porque eu preciso modificar, eu estou entrando numa outra esfera, que é uma esfera mais afetiva. E é um quarto nível de desenvolvimento desse processo cultural de comportamento. E isso se manifesta por um meio de reconhecimento. Então, quando eu vejo que eu não estou conseguindo evoluir e que eu preciso sim pensar sobre isso, que eu não estou feliz, eu estou entrando num outro momento de transformação. E a respeito dessa valorização com relação aos outros e com a própria solidariedade do compartilhamento, eu entendo que a aceitação das diferenças, né, elas podem estar sendo individuais. O ambiente de trabalho, enfim, né, passa do teu meio que tu estás passando, passa a ser mais relaxado quanto à competitividade. E detalhe, gente, essa competitividade, ela tende a ir numa direção que transforma, que dá à pessoa, que dá a gente, pra gente, um ambiente mais colaborativo. A gente começa a servir, a entender. E essa aprendizagem, ela ocorre por meio de quê? De um equilíbrio que vai acontecendo. A rigor da tolerância,
né, de rigor de tolerância, sendo possível o aprendizado, com as experiências, com as trocas uns com os outros e com melhores práticas que a gente vai trazendo das pessoas que estão ali nos demonstrando. Então, esse modo de mindset, de mudança de mindset, de consideração com as demais pessoas, né, que se forma nesse nível de consciência, de desenvolvimento, é a que a gente também está buscando enquanto grupo. E aí, gente, eu vou mostrar muito isso para vocês, que todo esse jogo de trabalho que existe nesses níveis, eles são necessários para quê? Para maturação da consciência da pessoa frente àquela resistência. No nível mais expressivo da manifestação cultural, o quinto, que é a aprendizagem, e que a gente expressa, então, uma atividade de realização pessoal, a gente vê que, mesmo sendo que a gente foi treinado de uma forma diferenciada, como eu estou pensando diferente, eu começo a manifestar por meio de novos hábitos, de novos relacionamentos, por novas expressões que eu estou trazendo, por novos pensamentos, por uma conexão da minha verdade, né, da minha criatividade, da minha intuição, ligado também à minha ética, aos meus valores, à minha responsabilidade e até à minha responsabilidade social. E a partir desse nível que se toma possível, então, essa experiência de poder estar conhecendo outras esferas, conhecendo outras formas de comportamentos, daqui amadureceu e foi para cá, em seu pensamento, essa eficiência em todo o coletivo, em todas as pessoas, em toda a comunidade, na organização ou nos grupos que tu estás, nesses indivíduos, eles vão aprender com um modo ativo, que despertou neles a vontade e eles mesmos vão acionar esse botão ativo dentro deles sem a necessidade de recompensa imediata ou até de punição que era nos prometido lá até então. A cultura, gente, né, de todo esse processo de que a gente está mudando, transformando pessoas, é de transparência, né, aonde eu acabo trazendo a minha abundância comunicacional nesse processo de link com a minha verdade. E aí a gente entra para uma sexta dimensão, que é a visionária, aonde eu consigo entender que nessa cultura se manifestam nossos costumes relacionados a toda essa visão de mundo, tudo isso dentro desse futuro, dentro dessa evolução, dessa perspectiva, desse novo olhar, né? Esta comunicação nova que eu vou estar trazendo através do meu novo pensamento, do novo olhar, esse desenvolvimento que vai estar me acompanhando dentro de um nível mais, né, acelerado, mais profundo, mais com habilidades de ouvir, de escutar, de ter as pessoas ali junto comigo, entra para uma dimensão que torna possível a experimentação de novas abordagens. E também que a aprendizagem ocorre muitas vezes por uma simples observação dos funcionários, né? Ou das pessoas, dos colaboradores, ou das pessoas que estão te seguindo, sem requerer reforço externo direto. Sabe por quê? Porque eles acabam validando esse processo de reconhecimento, porque já estão numa dimensão de consciência maior. E a última dimensão, que daí é um nível ainda maior, é aquela que é integradora, que se percebe que nessa cultura manifesta por meio de hábitos saudáveis, usos e costumes de crenças que estão relacionados a outros, a outra vontade primordial, e não só a minha, né? Não só a intenção de ser, mas de servir. E essas missões individuais, enfim, que nós estamos trabalhando enquanto levar a nossa verdade para o mundo, né? Enfim, para o mundo corporativo, para o mundo da vida das pessoas, existe uma percepção desta unidade, desta totalidade. E também há uma ecologia mais pessoal, social, planetária, cuidando do todo. E é nessa consciência, desse nível, que o indivíduo vai se sentir profundamente total, né? Completo,
integrado, inclusive, na nova cultura, nas novas organizações, nos novos meios de se trabalhar. E aí, gente, existe uma missão que é existencial e que necessita a gente sentir, e ela deve estar representada a todo esse movimento que a gente está passando, né? A qual estamos servindo. Então, não vamos deixar que o nível de aprendizado que a gente está hoje, desta dimensão, enfim, destas dimensões, é chamado de alguma forma de assimilador. Ele vai assimilando cada processo e vai entendendo por que está aqui. Pois esse indivíduo tem as suas habilidades, cada um dentro do seu processo. O que a gente precisa é levá-los a essa evolução, voltadas para uma conceituação abstrata e também para uma observação mais reflexiva. Aí, a partir disso, a gente consegue ter um novo olhar, um novo mindset, e desta forma a gente consegue ter também um relacionamento, uma conexão, um cultivo maior para a gente finalizar, inclusive, esta reflexão, né, da multidimensionalidade humana e também de seu auxílio no processo de intervenção, que é, né, as mudanças que estão ocorrendo, todo esse processo cultural, de comunicação, de como que eu devo interagir dentro das redes sociais, das mídias, da internet, no mundo organizacional. E até cabe ressaltar que esse é basicamente um processo de comunicação. Então, que nível que está a tua comunicação? Sendo da competência da comunicação, a importância interna, sustentável, de modo que a fazer com que os outros colaboradores, as outras pessoas, os outros seguidores que estão contigo ali, né, dentro do teu processo, compreendam as mudanças. Então, vamos olhar para isso, vamos tentar entender que mudanças são essas que envolvem o nosso processo de atitude, que envolvem as imagens, que envolvem os paradigmas, que envolvem as linguagens. Tudo isso vai fazer parte da nossa reflexão para que a gente possa estar indo para um nível de consciência mais maduro, né? E cabe a essa área de comunicação interna preservar tudo isso para a mudança. Então, já que a gente vai envolver as fases que são de, enfim, ridicularização, de agressão mais severa, né? A gente tem todos esses níveis de curiosidade que a atenção finalmente, né, vai entender e vai desejar aceitar. A gente vai levar, sim, algumas pedras, mas não tem problema. A gente passa por todas essas fases, a gente passa por todas essas condições e em um determinado momento, em uma determinada hora, as novas ideias, o novo formato vão se integrar de alguma forma tão natural nos grupos, nas comunidades, que serão aceitas, sim, por todas as pessoas, como algo muito importante, como algo muito evidente nas suas vidas. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e quero dizer que conduzir esse desenvolvimento de pessoas, de comunidades, de grupos, de seguidores, mediante ao seu trabalho, só exige uma coisa, né? Que é o bom conhecimento desse processo de ponto A para ponto B, desta transformação. O que tu faz é a transformação, é desenvolver a resistência humana às mudanças que são necessárias. Então, o que você está fazendo para que essas mudanças ocorram e que as pessoas possam estar, sim, caminhando nesse propósito de A para B e se transformando? Fica a dica aqui para você, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!